Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou a Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Quero desde já fazer aqui um pequeno esclarecimento sobre a situação da menina Sara, cujos pais e a menina são da congregação cristã, aqui na Europa. E que me perguntaram como é que estava a situação desta menina Sara, que tem escoliose múltipla severa e que precisa urgentemente de ter mais uma intervenção cirúrgica, visto que a anterior não correu tão bem. E para que esta menina tenha qualidade de vida, precisa desta cirurgia. E esta cirurgia custa 42.000 euros. Se calhar para alguns são uns tostões, mas para esta família é o equivalente a milhões. A verdade é que já só falta 16.000 euros. 16.000 euros, mas mesmo assim ainda é dinheiro, não é? Para quem trabalha, para quem vive do suor do seu trabalho, angariar este valor não é do dia para a noite, a verdade é essa. E estes pais ainda pedem e querem que, por favor, ajudem a angariar esse valor. A cirurgia está marcada, por fé estes pais marcaram a cirurgia, porque ainda vai ter mais uns dias para poderem arrecadar esse valor. Apelo aqui à sensibilidade de todos. Eu deixei a parte onde tem o contacto telefónico, o IBAN, portanto o Pix, para poderem contribuir. E se caso a congregação cristã quiser também contribuir com estes 16.000 euros, com certeza não lhe iria fazer diferença perante os milhões que têm gastos na compra de terrenos e construções. Mas fica ao critério e fica na vossa consciência se ajudam ou não. Porque há coisas que estão ao vosso alcance e que não é preciso pedir a guia de Deus nem a revelação de Deus. É um caso urgente. Hoje eles, amanhã nós. Portanto, a situação é esta. A cirurgia está marcada, mas o valor da cirurgia ainda não está completa. Falta este valor, 16.000 euros. Dada a explicação, vamos prosseguir com o assunto que ontem deixamos por completar. Retomando o assunto do irmão Fernando Teixeira, quero aqui mais uma vez referir que o irmão Fernando Teixeira não quer ter ministério, nem quer voltar ao ministério da Congregação Cristã em Portugal como ancião ou com outro ministério qualquer. Não é essa a intenção. A intenção do irmão Fernando Teixeira é demonstrar que não tem receio algum de enfrentar, de estar olhos nos olhos, cara a cara, com estes senhores da cúpula, estes senhores que retiraram o ministério ao irmão Fernando Teixeira e que nunca deram uma explicação plausível e que satisfizesse as perguntas do irmão Fernando Teixeira. Aqui em Portugal todos conhecem o irmão Fernando Teixeira, todos sabem que ele ficou sem ministério. Há quem diga que era porque tinha uma amante, era porque foi mal educado, porque há quem diga que ele era mau e violento. A verdade é que nunca foi esclarecido. Mas, como já referi, o irmão Fernando Teixeira é um homem de coragem porque não teme estar cara a cara, olhos nos olhos, com os seus acusadores. Mas é caso para eu perguntar: será que esta cúpula tem medo de enfrentar um homem que é violento na exposição das suas palavras da verdade, em querer saber certas e determinadas coisas? Será que esta cúpula não consegue olhar olhos nos olhos do irmão Fernando Teixeira e se envergonhar ou até quase que se derreter
perante a luz da verdade? Acredito que estes senhores da cúpula são como os vampiros, que não suportam a luz do dia e que só andam na escuridão e que sugam o sangue das vítimas. E nós sabemos que estas cúpulas têm os seus vampiros, que têm sugado muito do sangue espiritual das almas e que muitas das vezes as leva à morte, tanto espiritual como até carnal. O objetivo do irmão Fernando Teixeira é demonstrar que não tem medo de estar cara a cara com estes vampiros espirituais que estão na cúpula da congregação cristã. E quando ontem, ao terminar aquele áudio, o irmão Fernando Teixeira referiu de que houve um irmão de diácono que não aceitou entrar nesta caça que os vampiros da cúpula iniciaram contra o irmão Fernando Teixeira. Se quis pôr de parte, não quis participar. E foi condenado a não ter mais ajudas aqui por parte do Norte. Foi isso que nós ouvimos do irmão Fernando Teixeira. E eu, sinceramente, eu gostaria de ouvir a parte dos vampiros espirituais. Qual são os argumentos que eles têm? O meu canal está à disposição de exporem a verdade, se é que atendes a verdade do vosso lado. E a questão é que este diácono que não participou nas armadilhas que foram montadas para o irmão Fernando Teixeira sofreu as consequências. E a sua esposa, com a tristeza de ver toda esta situação, o seu marido ser perseguido, ser desprezado, não ser atendido para poder ajudar os pobres, os necessitados, toda a situação da obra da congregação, ficou enferma e faleceu. Nós sabemos, isto para nós já não é estranho, nós já ouvimos um caso muito parecido com este, o caso da Suíça, do irmão Luís, não é? O ancião. Mas a verdade é esta, que estes vampiros espirituais da cúpula, seja aqui em Portugal como até a nível mundial, então os senhores vampiros do Brás são mesmo vampiros que levam muitas vezes à morte espiritual, à morte física, levam à depressão, levam ao desgosto. Porque as estratégias que eles utilizam é de não ouvir os réus, são piores que os tribunais que existem na sociedade, na nossa sociedade. Portanto, eu quase que posso dizer, ou até mesmo afirmar, que a congregação, a cúpula que compõe a congregação, os vampiros da cúpula, são ditadores. É o que me leva a pensar, é a minha opinião. Eu acho que posso expressar a minha opinião, não é? Dar opinião ainda não se paga imposto. Acho eu. Pelo menos aqui em Portugal não. Eu posso dar a minha opinião. Mas a questão é que é movida a perseguição àqueles que não vão ou não compactuam com as manobras de destruição espiritual. O irmão Fernando Teixeira quer saber quer que este diácono Emerson, não é? Tenha a coragem de dizer quem é que fez chegar até ao irmão Fernando Teixeira, quem movimentou esta estratégia deste casal de ir à casa do irmão Fernando Teixeira, à empresa do irmão Fernando Teixeira e fazer um bruxedo em que destruiu uma empresa. E vão dizer, Deus podia ter guardado. Pois, podia ter guardado. Deus podia ter guardado também muita coisa. Não é verdade? Tudo tem uma razão de ser. Mas a verdade é que estes homens, às vezes arquitetam certas situações que eu até, muito sinceramente, embora eu tenha conhecimento de que há casos, há pessoas que, estando com o ministério, estando na congregação, têm esta faceta de fazer bruxedos.
não estranhem. Há pessoas que se aproveitam do seu estatuto como pessoas com ministério. E foi isso que foi arquitetado ao irmão Fernando Teixeira. Ele quer saber. E depois há pessoas que estão aqui interligadas, há pessoas que querem determinadas igrejas, como era o caso de Portimão, porque iriam usufruir das praias de Portimão, iriam ter vantagens. Para quem é daqui de Portugal sabe perfeitamente que realmente é uma zona muito bem qualificada. Há quem queira certos lugares para ser privilegiado desses mesmos lugares. Só que por vezes o povo interfere, que foi o caso de Portimão. Os irmãos de Portimão se impuseram, não quiseram esses anciães lá porque não gostavam deles. E se calhar com alguma razão, não. E depois há aqueles diáconos, que é aquele diácono que eu referi, que é o Rodolfo, não é? Que parece que quer entregar o ministério porque não está satisfeito com alguma coisa. Esse diácono Rodolfo é o pai daquele ancião que gosta de ver as meninas mais despidas do que vestidas. Vejam só, por coisas tão, se calhar, insignificantes, tira-se ministério, senta-se um ancião, senta-se um diácono, senta-se um cooperador de adultos, de jovens e menores, com a maior facilidade, porque lhes convém, porque não fazem parte do time deles, da equipe deles, de vampiros. Mas outros podem ir assistir cultos online de Itália, do irmão Santini, que já não faz parte da congregação, embora seja um ritual muito idêntico. Quer dizer, pode andar a convidar a Irmandade para assistir, para retirar da congregação. É caso agora é para eu perguntar, será que ainda continua com o ministério esse diácono Rodolfo? Porque se fosse outro diácono, outro ancião que fizesse uma coisa destas, já estaria sem ministério. Porque mesmo este diácono, que é aquilo que o irmão Fernando Teixeira vai referir no áudio, ele próprio intimidou um diácono e um cooperador da Marinha Grande, chamando-os de Judas e querendo partir para a violência. Graças a Deus estes irmãos tiveram o sangue frio e a clareza de ver que era uma armadilha e que não responderam à provocação deste diácono Rodolfo. Vejam só, por muito menos se senta uma pessoa que se tira a liberdade, mas é este diácono Rodolfo, que é pai do ancião que gosta de ver as meninas mais despidas do que vestidas, continua com o ministério. Embora restrito, já não tem tanto poder conforme tinha. Se calhar é por isso que ele quer entregar o ministério. E a cúpula, os vampiros da cúpula ainda não tiraram o ministério? Estão à espera de quê? Por que será? Será que estão intimidados por alguma coisa que este Rodolfo possa saber? De que este filho do Rodolfo também possa saber? Será que estáis todos presos ou com o rabo preso por alguma razão? Pois é. É por isso que o irmão Fernando Teixeira vem agora aqui expor. O irmão Fernando Teixeira está a ter voz à sua expressão. Tem direito a se expressar. Porque no fundo nós também nos identificamos com as injustiças, com estes vampiros espirituais que há na congregação, na cúpula. E eu me atrevo a perguntar ao senhor ancião Isaías Grilo, por onde é que o senhor anda? O senhor tem conhecimento disto tudo? Qual a razão que o impede de contactar o irmão Fernando Teixeira? Será que é porque ele está aqui no canal Toda a Verdade? Senhor ancião Isaías Grilo, deixa desse pedestal em que está colocado, desse nariz empinado que o senhor tem e que todos
reconhecem que o Senhor é nariz empinado. Deixa enquanto é tempo. Faça como Zaqueu. Deixa dessa árvore em que o Senhor está, da arrogância, da prepotência. Eu sei, eu posso, eu quero, eu mando. Lembre-se de uma coisa, Sr. Ancião Isaías Grilo, nós todos, quando chegarmos lá em cima, e se chegarmos lá em cima, tudo isso vai deixar de existir. Essa arrogância, essa prepotência. O irmão Fernando Teixeira tem aqui mais este áudio, a continuação. Deixo-vos com este áudio, que Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Este é o seguimento do primeiro. E desgostando quem luta dar assistência na obra de Deus e possuídos pelo espírito de Judas, como confirmou o seu colega diácono da Pampilhosa, pai do ancião da Redinha, que na reunião lá na Pampilhosa ameaçou os seus colegas de ministério, diácono e o cooperador da Marinha Grande, lhe chamando Judas e lhe ofereceu sopros, como o é apregoado no áudio. Aquilo que esta cúpula são e chamam aos outros, isto é a vingança, por a Irmandade expulsar o ancião da Redinha para fora da congregação da Marinha Grande. O que lá foi o ancião João da Madalena dizer que este ancião da Redinha não era mais ancião nesta casa de oração. O que não presta e fazem sofrerem as igrejas só com a surraga de cordas, como o Senhor Jesus limpou o templo e com um grupo de irmãos se ajuntou na congregação de Portimão e também com o mesmo azorrague puseram os dois anciães de Lisboa, os bonzinhos, que queriam ser anciães no Algarve, e os bateram e os puseram a rolarem por cima dos bancos, que diz a irmã Laurinda num áudio que a rolarem até manifestavam outra linguagem, mas foi remédio santo, que nunca mais lá puseram os pés e com medo de apanharem de novo, nem apareceram na almoçarada no Algarve, aonde nós estivemos, no restaurante no Algarve. Foi necessário o ancião António da Fonseca e outro lá irem em Portimão resolver a situação deste pepino. Isto é o que esta cúpula semeou nas reuniões diabólicas lá no Porto, na condenação do irmão Teixeira, o que agora estão a colher estes crimes e prisões e escândalos, o que eles são os culpados. Foi o que eles prepararam nessas ditas reuniões diabólicas, o que semearam têm que colher. O que até nessa vossa reunião, o vosso presidente de São Roque diz numa ata para o tribunal que via os espíritos entrarem no irmão Teixeira e no irmão Macieira. Que lupa especial seria esta, que se eu me quiser vender para eu ver quantos espíritos entraram nesta cúpula, que deve de ser uma legião, que estão a fazer esta cúpula a pagar os crimes e estes escândalos cometidos, o que este demónio vos encobre com uma mão, mas com a outra vos descobre, porque este demónio não poupa os que ele domina, e os tritura até na sepultura, como seja no Hades, e os fará sofrer até o dia do julgamento, para os acusarem destes crimes e destes escândalos que esta cúpula estão cometendo, o que é bíblico, que é a infalível palavra de Deus, o que não tem duas medidas, sim, sim e não, não. O que fizer o bem, que todos sabem, o que é fazer bem será salvo. O que fizer o mal, não se querendo reconciliar com os seus conservos, com o documento que tenho em meu poder, que nega estas reconciliações, e com as igrejas que a machucaram, expondo a chorar e no sofrimento em cometerem os diversos abusos sexuais e dentro das congregações, o que a palavra de Deus lhes promete é a condenação, que é segundo as suas obras. Irmão Emerson, está na hora de lhe dizer, de lhe pedir que ouça bem o primeiro áudio, mas principalmente este segundo, de 23/1/2023, o que lhe peço que fale com o seu presidente, por quem vieram todos estes escândalos nesta obra e que tratou mal, faltando ao respeito o ancião mais velho da Ariosa, na reunião em que esteve o ancião António da Fonseca e ele, ancião Vítor, e o ancião Teixeira, a quem este ancião, irmão Vítor, ameaçou e o tratou abaixo de cão, e que ele, ancião Vítor, e o ancião Dariosa, diante de Deus, não o podem negar, porque por esse motivo o irmão Hermes peça para este ancião, seu amigo, e para o seu amigo diácono da Boa Vista, que o arrastou para este mau ambiente. O irmão Hermes lhe peça se eles o autorizam a dizer para o irmão Teixeira, quem desta cúpula o mandou levar este casal de falsos profetas, fazer este rochedo para destruir a empresa do irmão Teixeira, como consta neste áudio, a qual aguardo 15 dias a resposta. Se o irmão não disser, lançarei esta situação no canal de Toda a Verdade, irmã Laurinda Queiroz, e com os nomes declarados, para ver se alguém, ao ouvirem, se descobrem e me diz este segredo diabólico,
e outros que o irmão Antônio interviu com o irmão na bóveda e que o irmão ainda não cumpriu. Aguardo. Deus abençoe o irmão e família. Amém. Hoje é dia 2/12/2023. Deus abençoe. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.